Saudações a todos e a todas, mais uma vez, que nos acompanham através desse canal. Na conversa passada sobre as ideias de Marx, nós desenvolvemos de forma preliminar um conceito muito importante na sua teoria marxista, que é a ideia de luta de classes. Nós vamos continuar conversando sobre esse tema, sobre luta de classes, agora aprofundando esse conceito, essa expressão, inclusive tentando definir ao longo de alguns períodos da história essas classes sociais sobre à luz dos conhecimentos de Marx e de Engels. E numa próxima oportunidade, numa próxima conversa, nós vamos falar sobre mais-valia. Tranquilo? Então, luta de classes, como nós destacamos na conversa passada, ela é uma expressão, ela é um termo, utilizada por Marx e Friedrich Engels, justamente para definir, para conceituar, para destacar os conflitos, as desavenças entre diferentes grupos da sociedade, grupos esses que entram em conflito justamente por possuírem interesses políticos, interesses sociais, interesses econômicos diferentes, e por vezes, me arrisco a dizer, na grande maioria das vezes, interesses que são inconciliáveis entre si. Tranquilo? Então essas lutas de classes entre esses grupos diferentes da sociedade, elas foram travadas e são travadas não só no campo econômico, não só no campo social, mas também no campo político e principalmente no campo ideológico, como nós estamos testemunhando no período mais recente da história do Brasil. Inclusive, esses conflitos no campo ideológico, eles acabam se instalando dentro do campo educacional. Tá bom? Eu poderia citar, por exemplo, quando se trava uma questão, travada inclusive pelo governo federal, de que é importante que nós não tenhamos escolas ideologizadas, ou seja, que nós não tenhamos escolas partidárias. Isso, na verdade, é uma grande falácia, porque tudo que a gente faz ou deixa de fazer, ela tem uma finalidade política, ela tem uma finalidade ideológica. Perfeito? Então, esse campo de batalha, essas lutas de classes que são travadas por grupos da sociedade, por possuírem interesses políticos, econômicos e ideológicos diferentes, elas foram definidas por Marx e por Friedrich Engels. Então esse conceito de luta de classes, ele acaba ganhando muito mais força através das próprias escritas de Marx e Friedrich Engels, mas claro que ela acaba sendo aprofundada, acaba sendo desenvolvida também ao longo da história, principalmente ao longo de pensadores, professores e pesquisadores que têm uma afinidade com o pensamento de Karl Marx, que são vistos e taxados pela história como pensadores marxistas. Então, na verdade, luta de classes é um conceito e uma expressão fundamental para que nós possamos compreender a história, como é que se desenvolve a história da humanidade, inclusive as dinâmicas da sociedade, principalmente a partir da era moderna. Tá bom? Inclusive, como nós destacamos no encontro passado, essa questão de lutas de classe, ela aparece de forma imediata no Manifesto Comunista, no Manifesto do Partido Comunista, que foi um panfleto escrito por Marx e Engels e publicado ainda no século XIX, em 1848. Nesse panfleto, repetindo o que nós destacamos na conversa passada, Marx diz mais ou menos assim. Ele diz que a história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Ou seja, para Marx, os conflitos
entre as classes diferentes, com interesses diferentes, aliás, né, entre aqueles que têm o poder político, entre aqueles que têm o poder econômico, né, enfim, os conflitos entre aqueles que têm o poder opressor e aqueles que não têm esse poder, né, entre aqueles que são subordinados, entre aqueles que são oprimidos, né, é, na verdade, para Marx, o grande motor da história. A luta de classes é o que vai mover a história, né? As grandes mudanças, as grandes transformações são feitas, segundo Marx, através das lutas de classes. Isso explica a frase de que vai dizer que a história de toda a sociedade é a história de luta de classes, né? Isso é entendido, a luta de classe ela surge, né, a partir da forma como a riqueza, né, ela é produzida. Essa luta de classe ela surge não só a partir de como é que essa riqueza é produzida, mas de como é que ela é distribuída, né? E aí a forma como essa riqueza é produzida e distribuída é o que vai fazer com que haja conflito, que vai fazer com que haja essa luta de classes, né? Uma classe, inclusive, vai poder, nesse conflito, tirar uma outra classe do poder e se instalar nesse poder, né? Isso vai fazer com que haja, eventualmente, a derrubada de uma classe e a subida de uma outra classe. Marx vai dizer, inclusive, que isso vai acontecer com a própria burguesia, né? Que é a classe hoje que detém o poder, a classe hoje opressora, né? Então ele vai dizer que isso ocorreu na história a partir, né, desse conflito entre burguesia e aristocracia em um dado momento da história, né, quando a burguesia tinha os seus interesses políticos negados por uma outra classe, a aristocracia. E isso fez com que a burguesia se levantasse e inaugurasse um novo tempo, um novo sistema econômico, onde ela, a burguesia, fosse a detentora do poder, onde ela tivesse a posição de classe dominante. Perfeito? Mas também essa questão de definição de classe, ela não encontra, digamos assim, um consenso para a gente que possa definir de fato cada uma dessas classes. Engels, por exemplo, ele vai destacar que nas sociedades pré-modernas, ou seja, antes do período moderno, essas classes sociais, elas nem sempre eram definidas, destacadas, né, conceituadas, né? Uma vez que, segundo ele, por exemplo, nas sociedades indígenas, por exemplo, né, sequer, segundo Engels, havia divisões hierárquicas rígidas nas sociedades indígenas, ou seja, divisões de poderes entre essas classes indígenas. Por isso era muito difícil destacar e definir essas lutas de classes nas sociedades pré-modernas, principalmente nas sociedades indígenas, né? Essa questão de classes sociais ela vai encontrar muito mais força, né, a partir do sistema capitalista, né, a partir da modernidade, por exemplo. Modernidade ocidental, né, que vai trazer consigo duas classes sociais diferentes, a burguesia e o proletariado. A burguesia, né, é a dona dos meios de produção, é a proprietária dos meios de produção, né, e a segunda é a classe do proletariado que não possui, né, esses meios de produção, não são donas dos meios de produção, né? Portanto, é a classe que vai ser subordinada, é a classe que vai ser oprimida, enquanto que a burguesia é a classe opressora. Tá bom? O proletariado, segundo Marx e Engels, vai produzir a riqueza, mas não vai ser dono dessa riqueza, né? Então é essa situação que vai gerar grandes conflitos na história da humanidade. Tranquilo? É isso aí. Espero que vocês tenham entendido. E na nossa próxima conversa nós vamos destacar sobre mais-valia.